Vanderlei Luxemburgo, então, tem essas declarações do Lucha, né? Que a carreira dele está mais perto do final. Quem sabe aí uma grande conquista com o time do Palmeiras seria uma boa para ele encerrar a carreira. Palavras dele, seria muito bom, seria muito gostoso para ele, Luxemburgo, encerrar a carreira com uma grande conquista no time do Palmeiras. 68 anos. Tá cedo demais para pensar nisso, o Luxemburgo, não, Zinho? O Preto, eu acho que assim, é uma idade boa, assim, de repente o cara quer fazer uma outra função, ele é um empresário, tem outros negócios, né? Então já está um pouco desgastado nessa rotina da bola, né? De clube, de pressão. Eu vejo ele com potencial para continuar, né? E com a energia, né? Porque eu vejo ele trabalhando, vejo ele com condicionamento físico para isso. De treinar o time, de conversar com os atletas, de dentro do campo fazer os treinamentos. Claro que ele tem usado muito o auxiliar técnico, né? A modernidade do futebol, a comissão técnica está muito mais participativa. Antes ficava muito tudo em cima do treinador. Mas o Vanderlei, para dar uma declaração dessa, é porque ele já deve estar um pouco desgastado, cansado, né? Com a pressão, com a rotina do futebol. É uma pena porque eu acho ele um ótimo treinador, mas ele pode fazer uma outra função dentro do futebol. Ele que sempre gostou de ser um manager, né? De ser um gestor, ele pode se tornar um diretor de clube, executivo, pode ser um coordenador, né? Dentro de uma equipe, que aí as funções são menores do que a do treinador. Mas eu entendo que seria muito legal, sim, se ele consegue um grande título para fechar um ciclo de treinador de uma carreira tão vitoriosa, um dos treinadores mais vitoriosos do nosso futebol. Sormani, na sua lista de melhores técnicos do futebol brasileiro, que você viu trabalhar, que você teve contato, ou até mesmo antes de ser jornalista, você colocaria o Luxemburgo em qual lista? Dos 5 melhores que você viu? Dos 10 melhores? Dos 15? Onde é que você poria o Vanderlei Luxemburgo numa lista dos melhores técnicos do futebol brasileiro, Sormani? Então, Preto, o futebol hoje ele é muito mais tático do que no passado, né? O futebol hoje ele é muito mais tático do que na época do Pelé. Naquela época você tinha muito mais, você dependia muito da genialidade do jogador. Hoje em dia você pega uma equipe com jogadores limitados e você pode transformá-la numa equipe campeã. Se você tiver um técnico capaz para isso. Se você tiver um grande estrategista, ele consegue fazer isso. Consegue fazer de um time bastante limitado, até em número de jogadores e em qualidade dos atletas, num time competitivo que vai brigar lá em cima na tabela. Porque o futebol está muito tático hoje. Nunca esteve tão tático o futebol como hoje. Então, vamos pensar nos técnicos do passado, com todo respeito a eles. Com todo respeito a eles. Alguém aí consegue se lembrar quem era o técnico do Santos na época do Pelé? Alguém consegue? Lula. Quem que era o técnico do Santos? Lula. Exatamente. Lula. O Lula era o técnico. Nunca foi cogitado para dirigir a seleção brasileira. Nunca. Ele ficou 11 anos ininterruptos dirigindo o Santos, que ganhou tudo que era possível, aquele time ganhou. Como é que o técnico daquele time não é nem sequer lembrado para a seleção brasileira? E não foi, porque o futebol naquela época era diferente, não era tão tático. Você dependia muito mais dos atletas do que dos treinadores. Então, hoje, você olha e vê um futebol completamente diferente. Então, respondendo a sua pergunta, o Luxemburgo acho que entraria nos 5 melhores técnicos da história do futebol brasileiro. Com certeza. Porque ele conhece o jogo, o Zinho e o Edmundo trabalharam com ele, e eles sempre me contam da qualidade do Luxemburgo, da versatilidade, da inteligência, da dedicação do Luxemburgo. Agora, o que me estranha é isso, ele dizer que quer parar se conquistar um grande título. Agora, se não conquistar, continua? Então, se não conquistar, continua, é sinal que ele não está cansado. Certo? Se conquistar, ele para, é sinal que falta o quê? Ambição. Competitividade.
E a gente tem assistido essa série do Michael Jordan, na Netflix, eu não sei se vocês estão acompanhando, a competitividade do Michael Jordan é uma coisa impressionante. Ele não queria perder desafio da moedinha, nem com segurança do Chicago. Apareceu isso. Ele está no avião do Chicago, indo de Chicago, sei lá, para Miami. Aí no fundo do avião estavam os mais pobres. Tava lá o John Paxson, tava lá o Will Perdue, tava lá o B.J. Armstrong jogando o pôquer a R$1 a rodada. Eu não sei como é que é, porque eu não jogo pôquer. E lá na frente estava lá o Pippen, o Jordan, o Ron Harper jogando a $100. Aí o Jordan foi lá para trás e disse, eu quero jogar aqui. E o Paxson virou para ele e falou assim, não, aqui você não vai jogar porque nós não temos dinheiro para jogar com você. Ele falou assim, não estou interessado na grana, eu estou interessado em ganhar. É $1, eu quero ganhar o seu dólar. Então é isso que falta aqui no Brasil. Quando aquele discurso, ganhei uma Copa do Mundo, não tenho mais nada para fazer na seleção brasileira e vou me retirar. Como não tem mais nada? Ganha a segunda. O único técnico bicampeão do mundo por seleções era um jornalista, Vittorio Pozzo, com a Itália em 34, 38. Nunca depois dele, e nem antes, tivemos um técnico campeão. Então, você ganhou uma Copa do Mundo, eu quero ganhar outra. E se eu ganhar a segunda, eu quero ganhar a terceira. Se eu ganhar a terceira, eu quero ganhar a quarta. O técnico do time norte-americano de basquete, Greg Popovich, ele tem 71 anos. 71. Seria o técnico dos Estados Unidos agora nos Jogos Olímpicos do Japão, de Tóquio, se a competição estivesse sendo realizada. Como é que o Vanderlei, com 68 anos, pode estar cansado? Não é possível. Não é possível. Falta competitividade. Competitividade. Isso me chama a atenção num treinador que, para mim, figura entre os 5 maiores técnicos da história do futebol brasileiro. Entre os 5 maiores, o Vanderlei Luxemburgo, a gente falando dele aqui no programa Última Palavra. E coloca na tela aí a homenagem que está sendo feita, então, para o Vanderlei Luxemburgo pela FIFA. A FIFA coloca aí no Twitter oficial dela a homenagem, os parabéns aí, muitos sorrisos, então, para o Vanderlei Luxemburgo. Tem a foto dele ali, do lado ali, cumprimentando, acho que é o Beckham. Ali de costas, o Roberto Carlos. Se eu não estou enganado, o Denilson, talvez, abraçando ele. Se eu não estiver enganado, época de Betis, talvez, pode ser isso, né? Então está aí a FIFA, lembrando do aniversário 68 anos do Vanderlei Luxemburgo. Mauro Naves. Olha só, Preto, por partes o seguinte, eu acho que o Vanderlei assim não é que ele esteja cansado não, né? Ele passou um período sem que apresentassem para ele o que ele costuma dizer de bons projetos, né? Não sei imitar aquele jeitinho dele, mas todo mundo já sabe o jeito dele falar projetos. Mas enfim, tanto é que antes do Vasco ele mais ou menos já estava querendo cair fora, porque ele veio numa fase que os grandes já não estavam chamando, e aí para treinar time com dificuldade, com o currículo que ele tem, enfim, ele já estava meio cansado de encarar nas costas, levar nas costas times, vamos dizer assim, menores. Aí apareceu o projeto do Vasco, que inicialmente, por tudo que eu conversei com ele e com outras pessoas, ele de cara não queria, teve uma certa rejeição pela dificuldade que vinha o Vasco, mas depois foi convencido de que poderia fazer um time para não cair, etc. e tal, e foi muito bem sucedido lá. E antes de terminar o campeonato, no ano passado, ele havia me falado, no último encontro que eu tive pessoalmente com ele, que já estava pensando em não aceitar nada para este ano, para fazer outras coisas. Não é que ele vai ficar em casa contando dinheiro, jogando baralho, não é nada disso, não. É para outros projetos, como disse aí o Zinho, ele é um empresário. Ele hoje é dono até de um canal de televisão, enfim, ele tem várias coisas que ele, ao longo da carreira, foi comprando, enfim, ele está querendo se dedicar um pouco a isso, talvez um pouco mais à família, tal, mas a outras áreas, inclusive a área televisiva, de repente virar um entrevistador, e o pessoal me contar lá umas histórias dele. Mas eu acho que aí apareceu um grande projeto, fez ele mudar de ideia, porque é o Palmeiras. A coisa é grande, ele pode ter um elenco grande e aí sim ganhar títulos, quer dizer, não mais do que no Vasco no ano passado. O Vasco era um projeto legal, mas ele sabia até onde podia ir. Com o Palmeiras ele pode ir muito mais longe com isso.
Aí não sei se ele vai parar porque vai ganhar um título. Eu não sei, eu acho que pode ser o contrário. De repente, se bater na trave, vai ficar aquela esperança de, pô, não, vamos continuar para o ano que vem, o próprio Palmeiras querendo que ele fique. Eu acho que assim, é um pouco prematuro ele falar isso. O Filipão, a gente falou com ele aqui na Fox há tempo, 71 anos, se tiver que ir lá para a China, vai cheio de saúde, não tem problema. O próprio Melo, que é o preparador físico do Luxemburgo, tem 3 ou 4 anos a mais do que o próprio Luxemburgo, então eu acho assim, não é questão de idade, não. Ele faz parte aí do seleto grupo de 5 aí do Campeonato Brasileiro, que estão acima dos 60 anos, né? Foi a matéria do Maurício Noriega que eu vi no blog dele, dizendo que seriam os caras do grupo de risco, 26% e tal. Então dá, em média, aí, 5 técnicos, né? Alguns, como o Filipão, tivesse aí no Brasileiro, o próprio Luxemburgo, podem ser até pai de vários técnicos que estão aí no campeonato. Realmente eles estão já num outro patamar de idade. Mas não para parar porque está cansado. Acho que não. Seria para tocar alguma outra coisa e não simplesmente pelos 68 anos que ele está fazendo, não. Mas acho que não para, hein, Prieto? Acho assim, o Palmeiras tem tudo para ser bem sucedido esse ano. Não quer dizer que vai ganhar a Libertadores, Brasileiro não, mas acho que dá para ganhar alguma coisa assim, ser bem sucedido, chegar junto. E isso, ao contrário, acho que vai ser motivante para ele continuar.